Depois do João Gabriel, a psicopedagoga. Não, Walter não é mais o bebê da mamãe, mas o homem que ela educou e preparou para a vida. E Deus preparou uma serva, uma mulher capaz de entender e amar. Não se preocupe não, irmã Thelma. Minha mãe tá brincando. Ela não me trata dessa forma, não. Nem se preocupe. Muito bom, parabéns. Pessoal, muito obrigada. A gente agora vai ouvir o João Gabriel, que amanhã vai cantar, vai vir a mãe dele aqui. Muito bom, estou ansiosa pelas dicas da psicopedagoga. Muito obrigada, meu amor. Muito obrigada. Viu? Nada. E agora, gente, o João Gabriel. Vamos escutar ele? Peraí. João, cadê você? Tá, foi isso que ela quis dizer. Foi desde o bebê. Não que ela tá dizendo que agora é o bebê. João do forró. Bora, João Forró. Gente, quem... Boa noite, Ama. Boa noite. Boa noite, Val. Boa noite, João. E aí, João, o que que você vai tocar? Ah, a mamãe ali, ó. Tudo bom? Boa noite, tudo bem? Reforçando o seu nome. É Gilcilene. Gilcilene. Gilcilene, amanhã, tudo certo? Tudo certo. Glória, vai ser amanhã às 15 horas. E, João, o que que você vai tocar hoje? Eu vou a Vida do Viajante e depois as músicas. A Égua Mimu. Já vai acabar a sua live? Que horas que vai acabar a live? A gente recomeçou, então vai... Bem, vai ser... Viajante, a Viajante e a Asa Branca. Vai, João, toca um logo. É um poporri.
Muita gente batendo palma. Lindo, João, parabéns, orgulho de todos nós, todo mundo falando. Muito Thelma, obrigado. né? Tá ali, o Sandrinho, o professor Sandro, e muita gente falando para você. Show. Parabéns, João. Você está brilhando, viu? E amanhã, Sabia mesmo, obrigado. Sabia. você e a Gilcene vão estar com a gente. 15 horas, viu? Vamos conhecer a história do João. Vai ser É, muito bom. tá bom. Beijo. Tchau. Peraí. Poliana, É a sua vez, Popó. sua vez, Popó. Poliana é psicopedagoga, está aqui para falar sobre autismo na visão da psicopedagogia. Temos outras psicopedagogas aqui que a gente. Oi, gostou, Joãozinho? Boa noite, Lana. Estão me vendo bem? Adriana, Adriana, Thelma, querido Emerson, boa noite, Walter. Fiquei emocionada com o seu depoimento, viu, Walter? Eu nem falei. Ainda falta muita coisa, né, para falar? Mas você está de parabéns, viu? Sua experiência foi riquíssima, assim, para mim. Fiz várias anotações do que você falou. Vai ajudar um pouco, assim, a minha fala do que eu vou falar sobre o seu tipo de autismo, né? Que é considerado um autismo leve, né? E fiquei muito feliz em ver os resultados, né? Digamos, as compensações que aconteceram na sua vida, mesmo você apresentando o autismo. Parabéns. E parabéns, Ilana, pela escolha do maridão. Então, olha a cara dele. Posso começar? Vai fazer alguma pergunta ou já posso iniciar? Poliana, você representou. O som tá baixinho para mim. O som tá baixinho. Vou falar alto aqui. Ótimo, agora melhorou. Show. Tá. Então, o profissional da área da educação que vai atuar diretamente com o autismo é o psicopedagogo, né? O Walter falou aí no depoimento dele, mãe, como é que eu tinha atendimento psicopedagógico se não existia na época? Repreendeu a mãe dele na hora. Exatamente. Foi digamos assim, uma área do conhecimento, né, que saiu da pedagogia. E a finalidade era dar aquele atendimento mais específico às crianças também com necessidades especiais, que o professor não tinha condições de atender. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Eu não estou ouvindo vocês. Oi? Ilana? Eu não estou ouvindo bem. Aumenta o som. Eu não escuto vocês. Estão me ouvindo? Tudo bem. Tá, só não escuto vocês. Ok, então assim, continuando, né? O que acontece? O psicopedagogo, ele é um profissional que ele vai atender as dificuldades da aprendizagem da criança, né? É aquele profissional que vai perceber, através de uma série de atividades, né, de intervenções psicopedagógicas, se aquela criança tem alguma dificuldade na aprendizagem e se essa dificuldade na aprendizagem dela está relacionada a alguma necessidade especial que ela venha a ter, né? Se é caso de autismo, se é caso de síndrome de Down, se é surdez, ou talvez um outro tipo de necessidade especial. Ou somente dificuldade na leitura, na escrita, descalculia, a dislexia, a dislalia. Então, o profissional capacitado para perceber essa dificuldade,
seria o psicopedagogo. Então, a pergunta que eu compreendi você me perguntar é qual o papel da educação, né, Ilana, para contribuir nesse desenvolvimento. Foi isso que você perguntou? Então, o professor, ele precisa garantir que essa criança, quando chega em sala de aula, ela tenha uma aprendizagem significativa, né? Embora ela apresente algumas limitações, algumas dificuldades na sua aprendizagem, em detrimento das outras, né, consideradas normais, mas ele tem outras habilidades que podem ser exploradas em sala de aula, né, e que não vai impedir que ela aprenda, entendeu? Então, o que acontece? Esse professor, esse profissional em sala de aula, ele vai ter que adaptar, né, algumas atividades à realidade dele, vai trabalhar a questão da diversidade com seus colegas de sala de aula, né? Então, a educação, ela tem que, ela compreende que uma criança que tem uma necessidade especial, ela precisa ser matriculada numa escola regular de ensino. Isso é lei, né? A lei federal garante isso. Toda criança, ela tem direito a uma vaga na sua escola regular de ensino e, com isso, estudar com as outras crianças. Qual é o grande impasse? É ter profissionais capacitados para atender essa criança especial, no caso do autismo que a gente está falando, e de preferência, além do professor titular, ter também um auxiliar, né? Por quê? Porque um professor, geralmente uma sala de aula é de 25 a 30 alunos, né? Para ele, né, dar conta de toda a sua sala já é um desafio muito grande, entendeu? Quanto mais tendo uma criança especial. Então, existem escolas, em grande maioria hoje, que tem a figura do professor titular e o auxiliar, né? Aqui em Natal, não sei se vocês conhecem uma escola chamada Casa Escola. Eu estagiei nessa escola, né, quando eu atuava como pedagoga, e nessa escola, toda sala de aula tinham 2 professores, era o titular e o auxiliar, porque a visão da escola é uma escola inclusiva, né? Então, ela visualizou a importância de ter 2 professores em sala de aula, já prevendo a possibilidade de receber uma criança especial. E aí, tendo profissional e um auxiliar que pudesse dar esse acompanhamento mais individualizado para aquela criança especial, se torna mais fácil, né, o aprendizado dessa criança e se torna mais significativo, né? Então, contribui bastante com o desenvolvimento dela. Porém, assim, não é qualquer profissional, né? Não basta ter um curso de formação em pedagogia. A pedagogia é aquele que conduz, vai ensinar a criança ali os saberes necessários. Mas, além do conhecimento da pedagogia, é necessário que tanto o professor quanto esse auxiliar, no caso do autismo, ele tenha um conhecimento maior, né? Seja uma especialização em psicopedagogia, seja uma especialização em educação inclusiva, ou até mesmo um curso de capacitação, como você mesmo falou, que tem muitos cursos de capacitação voltados para essa questão das crianças autistas, né? Que o profissional ele pode se capacitar, não esperar apenas do governo, né? Ou buscar por recursos próprios a maneira de se capacitar. E aí sim, a educação sim vai contribuir dessa maneira, né? Para que tanto a interação desse jovem, desse adolescente, dessa criança autista possa se tornar realmente viável no ensino regular, desde que tenha na sala de aula o professor e o auxiliar capacitados e habilitados para atender essa criança especial, certo? Então, dessa forma que a educação pode contribuir. E qual é o papel do psicopedagogo, né? Que você fez a segunda pergunta. Eu não ouvi todo o áudio, mas eu fiz a leitura labial. Então, assim, qual é o papel do psicopedagogo, Walter? E aí eu quero, assim, aproveitar e vou vender um pouco meu peixe. O psicopedagogo, ele é quem vai ter o olhar, né, o olhar diferenciado para aquela criança, aquele adolescente. Então, ela vai conseguir perceber as características, né, como vocês falaram aí, que são inerentes àquele aluno, né? Porque, embora ele seja autista leve, moderado ou grave, mas cada criança tem as suas particularidades, né? Nem todo autista leve tem as mesmas características. Nem todo autista moderado tem as mesmas características e nem todo autista que é considerado grave tem as mesmas características. Às vezes, você é dotado de características X e um outro autista que tem o mesmo grau que você tem características Y. Então, assim, é muito particular, é muito individual, é muito de cada um. E qual é o profissional que vai observar, que vai compreender essas necessidades e vai poder intervir? É o psicopedagogo, né? Eu assisti a live de Patrícia, né, na quinta-feira, a live de Aline ontem,
E eu senti um pouquinho de falta na fala delas do acompanhamento com esse profissional. Por quê? É toda uma equipe multidisciplinar, né? Que a gente sabe que acompanha uma pessoa que tem autismo. É o psicólogo, o fonoaudiólogo, o neuropediatra, o neurologista, o psiquiatra e o profissional psicopedagogo, né? Porque cada um vai atender, digamos, aquela necessidade da criança, né? O psicólogo vai atender a questão comportamental, já o fonoaudiólogo vai tratar as questões da fala da criança, as dificuldades que ela tem na fala, de produzir o som, né? O outro profissional, o psiquiatra, o neuro, vai tratar as questões da mente da criança. E aí, o psicopedagogo vai atender a criança na questão da aprendizagem, das dificuldades de aprendizagem que ela tem. Então, daí a necessidade, né, de se ter esse profissional. Walter não teve, na época, o psicopedagogo, mas ele teve todo um apoio, digamos assim, de uma equipe multidisciplinar que facilitou a aprendizagem dele. Que bom, Walter, que você venceu, que você hoje é um exemplo para todos nós, né? E que sua história de vida vai servir de exemplo para outras pessoas, não tenho dúvida disso. Tenho certeza, ainda quero entrevistar você depois. Então, o que acontece, gente? Esse é o papel do psicopedagogo. Perceber quais são as dificuldades que ele tem, a partir daí fazer a intervenção necessária, utilizando jogos educativos, atividades diferenciadas que ele vai trabalhar, vai perceber os seus limites, né? Até conversei hoje com Ilana. Eu fui professora de um autista, né? Eu passei por todas as séries, digamos assim, da escolaridade, né, como professora, e eu tive um aluno autista numa escola, minha colega Fran tá aí, sabe que eu estou dizendo a verdade, Fran, ela trabalhou comigo na mesma sala de aula, e a gente teve uma criança autista, né? E uma das características dele, todos os dias, quando ele entrava na sala de aula, era subir no armário da escola e olhar para o teto. Ele ficava um tempão assim, olhando para o teto, com esse movimento das mãos, né, que você falou que às vezes tem, e ele ficava olhando para o teto e a gente não conseguia entender o que ele estava pensando, o que se passava na cabeça dele naquele momento. Mas ali ele estava no mundinho dele, era o seu mundo, né, era um mundo somente dele, que a gente tinha que respeitar aquele momento dele. E depois ele tinha um momento de interagir com as crianças nas atividades, no momento do recreio, né, do intervalo. E o importante é o profissional que está em sala de aula com a criança, ele observar isso, que aquela criança, ela exige realmente do professor um atendimento mais especializado, mais individualizado, né? Que no caso seria o auxiliar, porque o titular tem que dar conta de toda a sala, né? Mas que ele precisa ser tratado como uma criança normal, sim, com os mesmos direitos, com os mesmos deveres, de ir ao banheiro, de tomar água, de fazer as tarefinhas, mas que ele tem que ter um olhar a mais para ele, né? No sentido da superação mesmo, nas dificuldades que ele encontra para realizar suas tarefas diárias e o que é proposto pela professora, tá? Então, assim, mais uma coisa importante que eu até destaquei aqui, que até fui fazendo os apontamentos da fala do Walter, esse professor, ele também tem que intervir de forma significativa para um aluno autista, no caso, de maneira que ele possa superar os desafios também das suas relações. Relações com ele mesmo, que são suas relações pessoais, tem que ajudá-lo a superar o desafio das relações do aluno com o aluno na sala e também do aluno com o professor. Olha aí como tem muitas coisas a superar, né? Ele tem que superar os seus limites, ele tem que saber se relacionar com seus coleguinhas, que já é difícil porque ele já tem a dificuldade da interação, né? Tem alguns que se isolam, tem alguns que não querem papo. Então, e também tem que superar o desafio com o professor, né? Que tem que ser um professor que tenha esse olhar voltado para a necessidade dele. Então, esse profissional ele tem que saber realmente lidar com essa criança. E somente através de uma capacitação específica, necessária, que ele vai conseguir. Eu vi algumas perguntas aí, não sei se teve alguém que fez uma pergunta aí, lá depois você me ajuda. Outra coisa também que eu destaquei aqui, que eu achei importante para o profissional, né, que trabalha com o autista, né? Eu falo em sala de aula, mas pode ser também atendimento individualizado, né? Estou com uma colega aqui, a Adriana, que é psicopedagoga, vamos atuar junto em clínica, viu, gente? Já fazendo minha propaganda aqui para vocês. E a minha amiga Thelma, né, também que é psicopedagoga lá do SESC, elas sabem o que eu vou dizer agora. O atendimento individual de uma criança autista, né, com um psicopedagogo, uma clínica, no espaço clínico que a gente chama, é fundamental. Já é extraescolar esse atendimento. Por quê? Porque ali aquele profissional vai estar voltado somente para ele, né? Somente para ele. Então, assim,
vai ter o tempo dedicado a ele, que seja 1 hora de atendimento, mas vai estar voltado para ele, para suas dificuldades e para sanar essas dificuldades. Eu, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar com jogos com lúdico, né, Ilana? Você também gosta muito. Então, eu vejo que uma criança com autismo, assim como outras crianças especiais, quando você traz para ele o conhecimento daquele aprendizado de uma forma diferenciada, com jogos educativos, com atividades lúdicas, usando teatro, é algo que vai chamar mais a atenção dele, né? Porque vai sair, digamos assim, do comum para o diferenciado, que é o que ele precisa. Eu acho que foi Walter que falou que tinha dificuldade com algumas coisas repetitivas, né? Ele falou sobre isso. Uma dica que eu daria para os professores, né, que eu sei que tem muitos aqui, e também pais, é criar uma rotina para essa criança, mesmo em sala de aula. Por quê? Porque o autista, ele tem a necessidade de ter uma rotina. Tem que ser rigorosa, assim, uma rotina com ele. Porque a mudança de, digamos, brusca de rotina para ele gera um desconforto. Até Walter falou, se planejou fazer algo e de repente mudou fazer o que estava planejado, ele fica logo chateado, né? Então não é só a criança que fica chateada, né? Então o que acontece? O autista, ele necessita de ter uma rotina, tanto em casa quanto na escola, né? Estamos em meio a uma pandemia em que todo mundo está tendo que se reinventar e não seria diferente com as crianças, né? E principalmente os especiais. E aí os pais estão tendo que fazer papel de professor, papel de psicopedagogo, papel de psicólogo e tendo que se virar nos 30 para ajudar os seus filhos, né, em suas dificuldades. Então, uma sugestão primeiro que eu daria para essa superação seria criar uma rotina. Uma rotina que tem o horário de acordar, o horário do café, o horário da tarefinha, o horário de ver o vídeo, o horário de cada coisa. Porque se você deixa a criança à vontade para fazer o que ela quer, a hora que ela quer, não tem hora para dormir, não tem hora para acordar, isso gera, ela já tem um certo desconforto, ela já tem neurologicamente, porque o autismo ele é um transtorno, que a gente pode dizer, no desenvolvimento global da criança, né? Alguns autores destacam como uma doença, não é doença na verdade, como um transtorno de caráter neurológico, né? Então já existe essa desorganização, podemos assim dizer, cerebral da criança. Então, se ela não tem uma rotina diária, que ela possa reorganizar o que está desorganizado na mente dela, então fica muito mais difícil para ela assumir regras, para ela assumir, saber o horário de cada coisa, né? Para ela ouvir, digamos, uma ordem do papai e da mamãe e obedecer. Então, a rotina é importante para organizar, né, digamos assim, fazer essa reorganização na mente da criança, tá? É uma dica que eu daria. Eu gostaria de citar 5 mitos, Ilana, que as pessoas pensam sobre o autismo, se você me permite falar. Eu acho importante. Primeiro mito, o autista só vive no mundo dele. Isso aí é uma coisa que as pessoas falam, ele só vive naquele mundinho deles e não entende ninguém. Isso é mito, isso é fake. Eles têm um mundinho dele particular, sim, mas se ele souber interagir, se o professor e os pais souber interagir essa criança no seu meio social, ele vai sim conseguir se comunicar, ele vai sim conseguir aprender, ele vai sim conseguir se socializar. Ele tem um mundinho dele particular, mas ele tem um mundo externo ao seu redor, certo? Segundo mito, a autista não gosta de pessoas. É mito. O fato dele ser, às vezes, introvertido, né, Walter? Que, às vezes, não quer conversa, fica emburrado para um lado, não quer conversar, não tem paciência. Isso não significa dizer que ele não gosta de pessoas. É o momento dele. Assim, nós que somos considerados sem nenhuma necessidade especial, nós temos os nossos momentos que a gente não quer ver ninguém, né? Quanto mais quem dirá uma criança, né? Um jovem, um adolescente que é autista. Então, eles gostam de pessoas, sim. Só que eles não sabem, às vezes, se relacionar. Essa é uma dificuldade que eles têm, tá? Terceiro mito que eu diria para vocês, que as pessoas falam sobre o autismo, é que o autismo é uma doença. Gente, o autismo não é uma doença. O autismo ele é um transtorno global do desenvolvimento, né, como eu falei. A psiquiatria encara dentro, né, do CID das doenças mentais como uma questão de uma doença de caráter mental, porém que tem todo um acompanhamento, né? Mas eu até citei o nome do manual porque é importante que vocês tenham conhecimento disso também,
que é o Manual de Diagnóstico, né, que a gente chama de Estatística de Transtornos Mentais, e o CID, que é a Classificação Internacional das Doenças. Ambos consideram o autismo como um transtorno de desenvolvimento. Só um minutinho, vou tomar minha água. Água, viu, Ilana? Não é chá não, nem café. Então, assim, o que acontece? Então, assim, não é doença, porém é caracterizada como um transtorno, né? Assim como tem um transtorno, digamos, de ansiedade, tem um transtorno, outros tipos de transtornos, né? Que as pessoas adquirem ao longo da sua vida, não seria diferente também com a criança com necessidade especial. São 6 tipos de autismo, Ilana falou rapidamente, eu vou só citar por causa do nosso tempo, né? Nós temos o autismo infantil. Sim, eu não falei que o autismo, ele adquire geralmente até os 3 anos de idade, a mãe já tem condição de descobrir se essa criança tem autismo, tá? Com as características, né? Quando ela percebe algo de estranho naquela criança, ela já pode entender uma necessidade ali. E não espere, não precisa a mãe ou o pai esperar um diagnóstico para poder encaminhar a criança a um profissional. Se já percebeu que ela não fala no tempo certo, se ela não anda no tempo certo, se ela não tem as habilidades necessárias no tempo certo, já é um momento de procurar um profissional que vai poder acompanhá-la, né? Então, uma dica que eu daria, além da questão da rotina, que eu destaquei aqui, só um momento. Se você perceber algo de estranho na sua criança e você não sabe, porque tem pais que não sabem que seu filho é autista, tá? Ou não sabe ou não aceitam, ainda tem essa questão. Não aceitam que ele tem uma necessidade especial ou não sabe a quem procurar, né? Qual é a dica que eu dou nesse caso? Primeiramente, o neuropediatra diz que pode ser uma pessoa que vai, através de uma avaliação clínica, né, perceber que grau ou que nível de autismo essa criança tem. Na sequência, um profissional que seria um psicólogo, porque, só um momentinho, o autismo ele precisa de um acompanhamento psicológico, né? Porque são muitas questões, as emoções da criança, elas passam por muitas dúvidas em seu comportamento, elas têm dificuldade de interagir, de falar, não sabem se expressar. A Aline até falou na live dela que o Paulinho, ela não sabe, assim, quando ele tá triste, quando ele tá feliz, porque ele não expressa muito no físico dele, né? Não sei se acontece isso com o Walter, né? Porque às vezes você não consegue expressar o que está sentindo. Então, a criança autista ela tem essa dificuldade de expressar o que ela está sentindo. Então, aí quando entra o papel do psicopedagogo, né, Ilana? Do psicólogo, no caso. Entendeu? Que, no caso, ele pode estar contribuindo para perceber essa necessidade que ele tem das expressões, trabalhar as emoções, né? Então, da importância de ter esse acompanhamento psicológico também para ele. Uma outra dica que eu daria, além da rotina, né? Os pais, eles precisam ter um olhar mais atento aos seus filhos. Eu sei que tem que ter toda uma paciência, tem que ter realmente um cuidado dobrado, digamos assim, né? Mas vocês precisam entender o seguinte, que é uma missão, né? Um pai e uma mãe que nasce com uma criança especial, no aspecto do autismo, veio com uma missão nessa terra, você não tem dúvida. Todos nós temos uma missão a cumprir aqui. Sinta-se, né, meninas, Patrícia, Aline, outras mães que estão aqui me vendo nesse momento, me ouvindo, sintam-se lisonjeadas, sintam-se honradas por Deus, por ter recebido tão grande missão de ser mães de uma criança especial. Porque Deus não daria uma missão dessa para qualquer um, né? Ele sabe a capacidade de cada um, ele sabe aquele que teria condições físicas e emocionais de dar o amor, da atenção que essa criança precisa. Então, vocês são privilegiadas, viu, Patrícia, Aline e outras que estão aqui, a mãe do João, né? Vocês são privilegiadas e agradeçam a Deus, porque realmente é uma missão que não é para qualquer um. Outra dica que eu daria também interessante. Eu já trabalhei com autismo e eu sei as dificuldades, né? Tem autista que tem TDAH. Não sei se caso do Walter, acho que não, né, Walter? Então, quando um autista ele apresenta a característica também do TDAH, o que é o TDAH?
a Thelma está dizendo que acredita que é uma missão. É isso mesmo, Thelma, também acredito como você. TDAH é um transtorno de déficit de... Na verdade, é um transtorno também, né? De hiperatividade, exatamente. De atenção e hiperatividade. Alguns têm só o déficit de atenção e os outros têm, além do déficit de atenção, a hiperatividade. Imagina só vocês, um pai e uma mãe de uma criança que nasce já com autismo, que já é um desafio muito grande, que já é digamos, algo novo para eles, né? A criança apresentar o autismo, além do autismo, ter as características do TDAH, realmente não é para qualquer um essa missão. Tem que ter muito conhecimento, tem que ter muita disposição, tem que ter muita paciência, tem que conhecer tudo sobre a criança, né? O TEA e o TDAH, isso mesmo, Patrícia. Tem que ter realmente um conhecimento amplo para você poder ajudar o seu filho. Porque ele precisa nada mais, nada menos do que você, pai e mãe. Primeiramente, não jogue a responsabilidade para a escola. A escola tem sua responsabilidade na educação dos seus filhos. Mas a maior responsabilidade e a missão são dos pais. Até a questão da diversidade, né, Patrícia? Que você falou aqui que enfrentou, né, digamos, o bullying, né, do seu filho aí no seu condomínio onde você trabalha. E se os pais não tiverem a consciência de que eles precisam, nesse momento que perceber essa necessidade do seu filho, esse bullying que ele está sofrendo, intervir, ele vai aceitar passivamente a discriminação, né? E os pais, eles podem, sabendo desse conhecimento, ter condições de intervir na hora certa, conversar, explicar que a criança não é doidinha, a criança não é indisciplinada, como eles pensam. Ela apenas tem uma dificuldade, ela tem um transtorno que precisa de apoio, de ajuda e principalmente de muito amor, né? A começar dos pais, dos amigos ao redor, da família, da escola, dos profissionais. Então, gente, eu sei que o nosso tempo está acabando, né, Ilana? Eu acho que temos só 3 minutinhos. Pelo meu relógio, eu estou vendo aqui. Eu queria só, assim, terminar... Só um momento. Deixar cair aqui o caderno. Deixar para vocês uma informação importante, que o autismo, ele, na verdade, por muito tempo foi considerado uma doença. Acho que algumas pessoas ainda acham que é uma doença. Mas esse estereótipo tem que ser mudado, né? E quem tem que mudar isso somos nós. Nós que temos a consciência, que temos o conhecimento e a informação. Em passar para as pessoas através do que a gente está fazendo aqui live, né, através de outras formas de conhecimento e fazer com que a sociedade ela pense diferente e que ela reflita, né, nós somos todos iguais. O fato deles terem uma necessidade especial, os tornam diferentes, mas eles não são diferentes no sentido de ser humano, né, que precisa do amor, do carinho, da dedicação, como todos os outros. Então, cabe a nós essa missão, né, de levar essa informação para eles. E só para concluir minha fala, que o nosso tempo está acabando, uma dica que eu coloquei aqui também para o pai foi se empenhar, né, no sentido de ter bastante energia, força de vontade de aprender tudo sobre ele. O conhecimento está aí na mídia, na internet está à disposição. Você tem que sempre buscar aquilo que você tem dificuldade de ajudar seu filho. Busca informação, tá aí os psicopedagogos contribuindo, né? Eu sou aqui voluntária também no que precisar. A Aline, Patrícia, a mãe do João Gabriel. Posso passar depois meu Instagram para vocês, poliana.gomesilva. Eu vou tentar, né, postar o máximo que eu puder de informações, de dicas de como ajudar seus filhos a superarem as suas dificuldades, né? Eu queria também deixar para vocês uma coisa importante. Busque ajuda com grupos. Tem muitos grupos de WhatsApp, Facebook que auxiliam as mães, né, de como ajudar seus filhos em casa. Busque se informar tudo sobre ele. Os gatilhos, né, que chamam. O que faz seu filho sofrer? O que chateia? O que deixa ele revoltado? Procure saber os gatilhos, porque a partir daí você vai ter condições de poder evitar que ele passe situações adversas na vida dele. E para finalizar, eu gostaria só de dizer para vocês o seguinte, que baseado no conhecimento que o professor e os pais têm sobre as crianças, né, autistas e suas características, somente com esse conhecimento, eles vão ter condições de poder intervir, ajudá-los a superar suas dificuldades, né? São indivíduos, né, que têm uma certa dificuldade mental no seu comportamento, na sua interação social, mas eles são pessoas que precisam de você, né? Precisam
do seu todo, do que você puder doar por ele, né? Porque uma criança que já apresenta essa dificuldade, não tem um apoio familiar, não tem um apoio escolar e não tem um apoio social, a vida para ela se torna muito mais difícil. Mas que bom que temos pessoas como vocês, né, que estão promovendo aí essa discussão sadia para reflexão a respeito do assunto, que é um assunto muito amplo, que a gente passaria até mais tempo, né, Ilana? E somos gratos, né, a Deus por essa oportunidade, né, agradeço a Ilana pelo convite, Walter também, e eu espero ter contribuído, né, com alguma informação para vocês. Estou à disposição do que vocês precisarem, no meu Instagram, meu telefone, meu zap, e agradeço a oportunidade. Obrigada, Thelminha, você é maravilhosa. Quero aprender com você, viu, psicopedagoga. E é isso. Não vai dar tempo de fazer pergunta, né, Ilana? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui que eu possa responder. Ó, Gabrielzinho está dizendo oi. Todos nós somos especiais. Aqui vou terminar o que Thelma falou. Todos nós somos especiais. Ela deu até dica de um filme, Estrelas da Terra. Ah, eu tenho um livro para mostrar a vocês. Esse livro eu estou lendo, gente, chama-se Mentes Inquietas. É um livro que fala do TDAH, de Ana Beatriz Barbosa. Eu sugiro que leiam, quem tiver oportunidade, que vai ajudar muito a sanar as dificuldades de quem tem TDAH e se o autista tiver TDAH também. Certo? Obrigada, Sheila, Sandrinho, minha irmã Priscila. Obrigada a todos pela participação. Adriana, minha amiguinha de coração, meu amor. Obrigada pela contribuição de vocês e a participação de vocês nessa live. Que Deus abençoe a todos. Tá bom? Beijo. Vamos tirar um print para encerrar a foto.